Eu me lembro muito bem, quando eu vivia situações de enfermidade em casa, e que Deus me levava a crer, e às vezes situações 1000 ao meu redor, dizendo que aquilo não ia ter jeito. E eu dizia, vai ter? Não vai ter. Vai ter, e eu declarava, vai ter. O Senhor levou sobre si todas as enfermidades, pelas suas feridas fomos sarados, meu filho está curado. Isso o médico deu o depoimento, se você falar com ele, na caminhada até teve o depoimento, está aí no nosso site esse vídeo dele, e se você falar com ele, ele vai confirmar, porque ele lembra desses detalhes. E o meu filho esteve lá, ele lembrou, meu filho, desse detalhe, quando chegou a 42 graus, ele enfiou na banheira de gelo puro, como a última esperança, porque tudo que ele deu não baixava, e ele enfiou na banheira de gelo, e eu virei as costas, as minhas lágrimas caíam, e eu dizia, eu confio no Senhor. Lá dentro de mim eu só segurava assim, pensava que eu ia morrer, mas eu dizia, eu confio no Senhor. E eu não morri porque Deus me sustentou, porque nesses momentos parece que você vai morrer mesmo. A hora que eu vi o bebê, aquele menininho pequeno, ele pegou assim, naquele, como assim, nenhum remédio fez efeito, não tinha o que fazer. Ele não podia, chegou a 42 graus, ele enfiou na banheira com gelo. Não tinha o que fazer, era impossível. As lesões, as previsões para tudo aquilo, por causa disso, com certeza lesionou isso, vai ter isso, o exame que saía apresentava isso. E quando eu olho esse garoto com 30 anos, sem uma sequela, sem uma, como é que não fica uma? Podia ter ficado uma. Diante do quadro, ainda seria um grande milagre. Não ficou uma, é Deus, é Deus. Como não crer nesse Deus? E eu poderia passar horas falando, Deus, 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 Ele não falha. Como pode alguém duvidar de Deus? Ele cura absolutamente tudo. Seja qual for a doença, Ele cura. Seja qual for o problema financeiro, Ele muda. Existe uma diferença entre uma epilepsia e uma convulsão. Uma convulsão ocorre, é uma coisa comum na infância e é uma doença benigna. Mas se a criança tiver isso repetidas vezes, digamos mais que 5 vezes, vai gerar uma epilepsia. O que é uma epilepsia? É uma convulsão que ele vai ter sempre, na vida toda. Um prejuízo muito importante da vida, tanto mental, quanto moral, quanto tudo. E na época nós ficamos muito preocupados e inclusive colocamos numa banheira com água gelada, com gelo, para que a febre cedesse. E tomar remédio, às vezes, impossibilita ele de frequentar a escola, de fazer esportes, de ter uma namorada, de ter entendeu? Limita a vida dele. Ele não teria condições de ter uma profissão, de ter uma família, de cuidar da família dele, porque ele viveria muito à base de droga. E eu lembro detalhes assim da vida deles, do pai e da mãe, de quando eles vinham aqui, e eram pessoas extremamente preocupadas, pessoas extremamente dedicadas, pessoas extremamente assim, a família era o pilar deles. Eu lembro muito bem da Cleo, e assim, ela era uma pessoa muito interessada, muito participativa nas consultas, e queria saber o porquê de tudo. E eu acho que a atuação dela como mãe foi determinante para que o Murilo seja o que ele é hoje. O Murilo foi um caso que marcou, foi realizado há mais ou menos uns 23, 24 anos atrás. Ele teve um trauma grave no membro superior direito, no braço direito, um esmagamento, que durante esse esmagamento ele teve uma perda de tecido no local, um traumatismo grave na parte vascular do braço. Ele não teve uma fratura evidente, ele não teve uma lesão nervosa nem tendinosa evidente, ele teve lesões musculares e lesão vascular.
que comprometia a irrigação do membro superior onde ele foi afetado, a parte distal. E o Murilo tinha uma deficiência de vascularização, principalmente venosa, que a gente fala, que é o retorno do sangue para o corpo. E foi orientado a família posteriormente que poderia haver até possivelmente poderia ter uma pequena perda de extremidades do membro. Foi quando os pais questionaram se haveria um outro tratamento que poderia ser feito fora de Rio Preto, que eles até se colocariam para levar para um outro local. E a gente colocou que no momento o que tinha que ser feito foi feito no Murilo. E hoje a gente vendo o Murilo aqui, a gente vê que realmente a sequela foi uma sequela pequena com relação a tudo que aconteceu, uma sequela basicamente estética, alguns pelinhos que não nasceram num local só. E realmente uma evolução muito satisfatória. Então, o Murilo é uma pessoa abençoada por Deus, porque existe a mão do Senhor aí para cuidar disso aí. E só a parte médica é uma coisa. E a parte de recuperação total também depende de uma outra situação, que eu acho que aí você tem que estar sempre ao lado dele, te orientando e te iluminando. A Cleo, ela começou a fazer algumas orações, até perguntou se eu tinha fé em Deus, eu disse que sim, que eu sou uma pessoa hiper crente, eu acho que Deus é acima de tudo. E falei para ele que o que tinha que ser feito para ela, o que tinha que ser feito foi feito. E nesse momento ela disse que ela estava mudando um pouco a vida dela, que se Deus realmente mantivesse uma boa evolução do quadro do Murilo e o Murilo não tivesse uma lesão, que ela ia mudar a vida espiritual dela se dedicando, tá, ao Criador. Foi isso que ela referiu para mim no momento. Isso foi uma coisa que marcou. E durante algum tempo, quando depois da sequência disso aí, que a gente ouvia de algumas pessoas que frequentavam as palestras que ela fazia, ela sempre referia esse fato, dizendo que foi um fato marcante no início, realmente, de tudo que ela é hoje, em termos de uma pessoa que se dedica exclusivamente aí a uma oração, a realmente ao bem às pessoas. Então nós temos várias formas de pregar o Evangelho. A forma que ela encontrou naquele momento foi realmente isso, e Deus colocou a mão ali e uma coisa aconteceu. E no dia a dia nosso, eu como médico, e também a gente sabe que a mão de Deus ali é uma coisa fundamental. Eu acho que nada na vida é por acaso.